Oi pessoal, o episódio de hoje do Gardilu você pode chamar de um episódio mexicano ou de um episódio francês. Isso pode ficar um ou outro, eu não tenho tanta certeza. Mas o que eu tenho certeza mesmo é que é um episódio digno de filme de terror. Quer saber mais? Vem com a gente, vamos escutar a história da Ilha Clipperton. Já, depois da nossa vinheta. Olá, viajante do canal Partiu Por Aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Gardilu. Esse é o episódio 9 e a gente vai falar hoje de uma história interessante que aconteceu numa ilha próxima ao México, que é, na verdade, hoje ela é uma ilha francesa, mas eu vou falar um pouco mais a respeito disso. A verdade é que esses dias eu gosto muito de filmes de terror, eu estava vendo um filme de terror interessante e ele me chamou a atenção porque ele começou com aquela inscrição que atiça mais ainda a curiosidade da gente, né? Based in true events, que a gente traduz até meio que erradamente, né? Baseado em fatos reais, se são fatos, já são reais, baseado em fatos. E eu achei interessante porque é um filme de terror russo e ele lançava uma lenda, um costume russo, dizia ele, que as pessoas tiravam fotos dos mortos como se ainda estivessem vivos, desenhando um olho com a pálpebra fechada, desenhavam o olho da pessoa e tiravam fotos. Enquanto eles guardassem o negativo, a alma da pessoa estava capturada ali. E o livro explora isso de forma a que pudesse fazer uma transferência de almas e tal. Eu olhei aquilo, eu falei, cara, deve ter aí alguma lenda, alguma coisa interessante. Era fake, não tem nada disso. Procurei pra caramba. Existe sim algumas crenças, até crenças indígenas, né? Tem muitas tribos que não deixam você tirar a fotografia deles de jeito nenhum, porque eles acreditam que a alma é capturada no momento da fotografia, mas não vai além disso. Tem algumas culturas que também acham, mas não vai além disso. E aí eu percebi que na verdade aquilo ali era fake. Mas o caso do Gardilu dessa semana não tem nada de fake. A gente vai falar de uma ilha, de um atol chamado Clipperton. Esse atol ele fica para mais de 1.000 quilômetros da costa mexicana, ali para Acapulco, por ali. É longe, fica no meio do nada, pessoal. Ali, né, no Oceano Pacífico, no meio do nada. Era um atol que foi descoberto, entende-se que foi descoberto pelos espanhóis, mas a documentação prova que os franceses, na verdade a documentação mostra que os franceses que passaram lá. Entende-se que os espanhóis foram primeiros, mas a documentação que reforça é dos franceses. E, no entanto, ela tem um nome de um pirata inglês. Pirata esse que era pago para atacar os espanhóis naquela época, que é John Clipperton. Então a ilha foi batizada com o nome desse pirata e, em francês, o nome dessa ilha é Île de la Passion. O problema, pessoal, é que de paixão essa ilha não tem nada. Ela tem muito problema e muita coisa esquisita. Vocês lembram daquele, que até aquela comédia do pessoal, acho que é dos melhores do mundo, o pessoal, e numa bela manhã de sol, do Joseph Klimman? É por aí. Sequência e mais sequência e mais sequência de fatos complicados, ruins, estão na história dessa ilha. O que acontece? Essa ilha ela é um atol, ela é pequena, bastante rasa. Ela tem uma única elevação, que é uma pedra vulcânica que tem cerca de 29 metros. E só, o resto é todo o nível do mar. No meio dela, uma lagoa com água ácida, água imprópria, não dá para beber, não dá para nada. A ilha tem um terreno ruim, ela não tem, exceto algumas aves, ela não tem animais por lá. E essa ilha, ela tem um solo muito pobre, então
é difícil cultivar coisas. A ilha não tinha basicamente nada para oferecer até que descobriram que lá tinha um item que realmente esse valia a pena. Você sabe o que é guano? O guano é basicamente cocô de ave. Cocô de ave que serve para fazer fertilizante. Hoje em dia, os fertilizantes são feitos quimicamente, são de uma qualidade muito melhor, de um efeito melhor para a agricultura do que o guano. Só que naquela época, final do século XIX, mais ou menos, o guano era o que tinha, um dos melhores fertilizantes. O que foi encontrado nessa ilha foi um guano de baixa qualidade, mas foi um guano. Esse guano, ele despertou a atenção de uma empresa americana. E essa empresa, em 1892, levou maquinário para lá para fazer extração de guano e levou com pessoas. As pessoas começaram a ir para lá. Pessoas estavam vivendo na ilha e eram alimentadas, já que lá não crescia nada podia ser plantado, exceto coco. Coco, conseguiram fazer pegar o coco, né? Mas é muito pouco. Então ela era alimentada, era abastecida pelos navios da própria empresa que ia lá recolher o guano que estava sendo extraído. Chegou a um ponto, pessoal, que nessa empresa, juntando todo mundo que estava trabalhando lá, chegava praticamente quase 100 pessoas, o que é muito para uma ilha pequena, no meio do nada. Mas tudo ia bem até que a empresa começou a ter problemas de grana. Ficou mal das pernas e falou: olha, não queremos mais ficar nesse negócio aqui de guano, não está dando grana pra gente, a gente não tem como mais sustentar a operação, e ofereceram a operação para uma empresa inglesa. E essa transação levou à bênção do México, que tinha muito interesse ali na ilha, embora a França julgasse que a ilha era francesa. Então você tinha interesse mexicano, interesse francês, o americano teve interesse, mas já estava se retirando, e também essa empresa inglesa que ficava por ali. Quando a coisa começou a ficar ruim e passou então para essa empresa inglesa, né, o México entrou na jogada e tal, houve um fluxo enorme de pessoas, como eu estava falando para vocês, e aí o México aproveitou essa situação para investir na ilha. Ele, em 1906, ou seja, bem no início do século, o México fez um farol na ilha, erigiu um farol por lá, mandou um guarda, e um pouco depois, ainda em 1906, ele criou um destacamento do exército com 13 soldados e mais um capitão Ramon Arnaud, e enviou eles com as suas famílias com a missão de tomar conta e ocupar aquele local. Nesse ponto aí, a empresa inglesa, ela também já tinha aberto o bico. Ela falou: olha, não está dando, o guano comparado com outros fertilizantes também não é de boa qualidade, os outros fertilizantes, outros guanos são melhores e ainda há agora os fertilizantes químicos, esse negócio não está sendo viável. E aí a empresa inglesa começou a tirar o time de campo, deixou lá o maquinário e tal, e a situação ficou apenas com o exército, com aquele destacamento do exército. E o capitão Ramon Arnaud era o cara que começou a comandar a ilha em nome do México. Isso, obviamente, eles não tinham condições de plantar, como eu falei, passaram a ser abastecidos por um navio da Marinha Mexicana. Até aí, pessoal, tudo bem. Só que numa bela manhã de sol, Joseph Kleiman, o que aconteceu, pessoal, é que um belo dia, em 1909, uma fragata francesa que passava para fazer uma espécie de vistoria, passou pela ilha, viu uma bandeira mexicana e caguetou. Eu não vou deixar ficar barato. E aí começou uma certa briga entre França e México, cada um dizendo é minha, não é minha, não é. E ficou uma coisa complicada. Mas essa briga não foi guerra, foi no papel, na diplomacia, até que eles pediram ajuda
do rei da Itália, e o rei da Itália prometeu: vou fazer a arbitragem para vocês e vou decidir, afinal de contas, com quem vai ficar essa ilha. Isso demorou tanto, pessoal, que de 1909, por conta da Primeira Guerra Mundial, essa decisão só foi sair em 1931, e ele realmente definiu que a ilha era francesa. Pois é, pessoal, e enquanto essa briga estava acontecendo nos bastidores, a turma continuava morando lá, continuava nascendo gente lá, continuavam trabalhando e tomando conta, o exército, né, aquele destacamento do exército mexicano, continuava tomando conta da ilha como se nada tivesse acontecido. Mas numa bela manhã de sol, o que aconteceu, pessoal? Lá no México estourou a Revolução Zapatista, que é uma revolução muito complicada. Mas basicamente você tinha uma ditadura militar e uma revolução brigando contra esses ditadores. Vários grupos tomaram o poder em tempos diferentes, né? E isso foi em 1910. Com isso, as coisas para os habitantes de Clipperton ficaram complicadas, porque eles dependiam diretamente da ajuda da Marinha, do Exército, das Forças Armadas mexicanas. E num envolvimento desses com a guerra, a coisa começou a rarear. Em 1914, eles já não estavam recebendo regularmente os mantimentos que deveriam ir para a ilha. E houve um naufrágio para piorar a situação. Um navio americano naufragou muito próximo dali e os sobreviventes foram bater lá na ilha de Clipperton. Eles obviamente foram acolhidos, só que num lugar onde você tem várias bocas para alimentar e já não tem onde plantar, não tem comida, chegada de mais gente é sempre uma coisa complicada. O capitão Arnaud ficou preocupado, 12 bocas a mais para alimentar, além das que ele já tinha, e ficou maquinando o que eu vou fazer, como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí o capitão Arnaud teve uma ideia: vamos pegar um barco que tinha junto com esse barco que eles chegaram na ilha e tal, consertaram o barco. Vamos pegar esse barco, vamos mandar esses 4 americanos diretamente para o continente, tentando ir em linha reta, chegar em Acapulco ou alguma coisa ali nos arredores. E eles foram, pessoal. E contra tudo e contra todos, né, contra todas as chances, eles 17 dias depois chegaram. Apenas um morreu, e eles chegaram lá no México, na costa mexicana. E o que eles encontraram? Eles encontraram um país totalmente dividido por conta dessa revolução. Eles tinham os militares de um lado, os revolucionários do outro. Os militares estavam focados em se defender e garantir o terreno deles contra os revolucionários. Eles já estavam no momento da guerra que não estava muito favorável para eles, no momento da revolução, né? Então eles falaram: olha, a gente não tem como ajudar os caras lá de Clipperton, não. E aí os americanos foram nos revolucionários. Os revolucionários falaram: eles são militares, eu quero mais é que eles morram mesmo, eu não tô nem aí para eles. E eles ficaram tensos. Nisso, eles perceberam que havia um navio militar dos Estados Unidos, se eu não me engano o nome era Cleveland, uma fragata americana. Falaram com o capitão concordou em fazer uma operação de resgate, até porque ele soube que tinham outros americanos lá, né? E eles assim foram, chegaram lá na ilha para recuperar e para resgatar os americanos, e o capitão americano falou: olha, pro capitão Arnaud, a situação está complicada, vocês não tem como ficar aqui dependendo do governo, o governo não vai ajudar vocês. E o capitão Arnaud falou: olha, a gente está numa sinuca de bico, porque se eu largo isso aqui e vou para lá, eu vou ser considerado desertor se o exército estiver no comando. Agora, se o exército perder o comando, eu vou ser morto pelos revolucionários. Então eu estou numa sinuca de bico. É melhor eu ficar por aqui. O capitão entendeu, o capitão americano entendeu a alegação dele, levou todo mundo que queria, menos as pessoas ligadas, né, as pessoas do destacamento mexicano e as pessoas ligadas a ele ali da família. Deixou o resto, levou a galera e falou: olha, boa sorte, né? Deixou provisão para eles, falou: olha, tome isso aqui, mas ele calculou
que aquilo que eles tinham somado ao que ele estava deixando duraria no máximo mais aí uns 5 meses. E ele foi embora, anotou isso tudo no diário de bordo dele e picou a mula. A questão, pessoal, é que eles eram 30 pessoas e havia provisão para apenas 5 meses. Não demorou muito. Algo que, independentemente de ter ou não provisão, você tem que ter a provisão certa, é o problema do escorbuto. O escorbuto, ele ocorre por falta de vitamina C, ele dá uma série de coisas na região da boca principalmente, mas dá manchas, feridas na pele e tal, e ele leva à morte. E começou a morrer gente. O primeiro a morrer foi o faroleiro. E aí o que o Arnaud fez? Pegou um substituto, o ordenança dele, chamado Vitoriano Álvares, e falou: Álvares, vai lá e substitui o cara que morreu lá no Farol. Fica lá sempre atento, se chegar algum navio, alguma coisa, você nos avisa, que a gente vai sempre depender desses navios para pedir socorro. Lá foi o faroleiro e ficou lá, isoladão. Ele trabalhava basicamente no farol e tinha uma cabana só para ele, coisa de 30, 50 metros da pedra onde ficava instalado o farol. O pessoal continuou morrendo. Infelizmente, 10 meses depois, eles já estavam quase sem provisão e só restavam 17 pessoas. Daquelas 30 que o navio americano acabou deixando e que preferiram ficar na ilha. Aqui vale ressaltar, pessoal, que uma dessas 30 pessoas que acabou, que resolveram ficar na ilha, uma delas foi um americano, um marinheiro americano, que encheu a lata, ficou bêbado, não escutou o toque do navio que ele estava zarpando, avisando que estava zarpando, e acabou sendo deixado na ilha. Que azar, hein? Que azar. Porque o que aconteceu? Começou a faltar comida, a galera morrendo direto, todo mundo passando problemas e mais problemas com o escorbuto, e nesse meio tempo, numa bela manhã de sol, pessoal, a coisa piorou. Veio um ciclone, aquela região é muito assolada por ciclones, e um ciclone tropical arrasou com a ilha e detonou ainda mais as provisões dos caras. Até que num belo dia, já o pessoal alucinando, ninguém sabe ao certo se naquele momento ali eles já estavam alucinando ou se realmente eles viram um barco, um navio. Mas eles viram um navio ao longe e o capitão Arnaud decidiu, numa tacada de desespero, porque eles estavam muito fracos naquele ponto ali. Os homens, inclusive, ficaram muito mais fracos que as mulheres, porque eles tendiam a dar as melhores provisões para a família. Então eles estavam fracos. Não tinha combustível para eles tentarem uma segunda, fazer o que eles tinham feito antes que eles tinham mandado os 4 marinheiros, ir para o México. Eles não tinham mais combustível para fazer isso, remando muito menos, eram quase 1.300 quilômetros. Era impossível nas condições de saúde que eles estavam. Então, eles estavam entregues. Quando ele viu, ou ele achou que viu aquele navio ao longe, ele falou: é lá que eu vou pegar esse navio, vamos embora. Pegou os últimos 3 homens adultos vivos daquele grupo e falou: vamos embora, vamos remar e vamos chegar lá no navio. Não se sabe, como eu disse, ao certo se aquele navio existiu ou não. O fato é que o atol, ele é protegido. Quando você sai da região do atol, você entra em mar aberto, um barquinho dificilmente resiste. E há uma série de histórias conflitantes a esse respeito. Uns dizem que simplesmente quando eles chegaram e passaram da proteção do atol, o barco já virou e foram comidos por tubarões. Outros dizem que houve uma briga, porque havia no barco alguns que não estavam vendo o navio e o capitão, alucinando, armado, falou que estava vendo e quis forçar que eles continuassem remando em direção ao navio. Então tentaram desarmar ele, acabou todo mundo caindo. É difícil saber, não se tem certeza. O fato é que o navio, o barquinho, virou e todos os homens morreram. As mulheres
que estavam lá na praia, vendo aquela situação, se desesperaram e não houve muito o que fazer, pessoal. Como dizia lá naquele Joseph Klimmer, e numa bela manhã de sol. O que acontece, pessoal, é que lá na ilha Clipperton não tem nada de ruim que não possa piorar. Quase que imediatamente a acontecer essa perda, onde existia, na verdade, como eu falei, 11 pessoas, né? 4 mulheres, uma menina, já quase virando mulher, 5 crianças e uma pessoa esquecida, o único homem, o faroleiro, o Álvares, o que tinha ficado sozinho lá no farol. Quando aconteceu esse naufrágio do barquinho que eles tinham tentado e os homens morreram, quase que imediatamente outro ciclone, outro vendaval, e aí correram para se abrigar na única casa que oferecia real proteção para aquele tipo de coisa. Era a casa do Capitão Arnaud. A viúva dele correu com todo mundo para lá e eles tinham uma espécie de um bunker pequeno, que era exatamente para se proteger daquela ventania toda. Então eles se esconderam lá dentro e esperaram a ventania passar. Quando o vento passou e eles saíram do abrigo, eles deram de cara, eles notaram que as armas tinham sumido. O que acontece é que o faroleiro, ele ficou pancado das ideias, pegou todas as armas, exceto uma que ele começou a portar, jogou todas as armas na lagoa, destruiu as armas e se proclamou o rei de Clipperton. E dali em diante, ele exigia daquelas mulheres que elas fossem suas súditas e suas escravas sexuais. Nada do que era ruim que não poderia piorar em Clipperton. Porque o que aconteceu? Na primeira tentativa dele de transar com uma das meninas, a mãe lhe falou: não, você não vai estuprar minha filha e tal, não vou deixar você fazer isso. O que ele fez? Ele estuprou e matou as duas na frente dos outros. Falou: vocês querem ver o que vai acontecer com quem não me obedecia? Matou todas as duas. Alguns dizem que estuprou antes, outras não, mas o fato é que elas morreram na frente das restantes. E a partir daí se instaurou aquele clima de terror, clima de medo, onde elas todos os dias eram molestadas por esse faroleiro maluco, esse doido que vinha com a arma e olha, hoje é você, escolhia uma delas, levava para a cabana e a maioria ficava ali cuidando dos filhos. E outra coisa que eu tinha até esquecido de comentar, durante o ciclone, a mulher, né, que agora era viúva do Capitão Arnaud, entrou em trabalho de parto. Então ela deu à luz lá no bunker, durante aquele ciclone, né? E quando aconteceu delas saírem do bunker, deram de cara com esse faroleiro louco, Álvares. E aí iniciou-se um reinado de terror digno de filme, porque ele fazia essas maldades todas com elas, batia, espancava, fazia com que elas cozinhassem para eles, ele trazia carne, né? Matava bicho, aves e tal, e elas cozinhavam para eles. Tinha uma delas que ele tinha uma afeição especial, chamava Tirza, e ela odiava o cara. A Tirza era viúva de um cabo, um dos que já tinham morrido, né? E ela ficou lá, né? Porque elas eram todas novas. E aí o faroleiro, ela era a preferida, então ele estuprava a menina, e ela criou um ódio mortal pelo cara. E 2 anos depois, eles decidiram contra-atacar. Criaram um plano que foi o seguinte: um certo dia ele meio que cansou e falou, ele apontou para a mulher do capitão: hoje é a tua vez. Dizem que ele nunca tinha encostado o dedo na mulher do capitão. Há quem acredite que esse é o relato dela para meio que proteger. Ela era uma das pessoas mais importantes daquela organização, daquela ilha. Ela era como se fosse a primeira dama, né?
e dizem que esse relato foi dado de forma a proteger o nome dela e tal. Então não se sabe ao certo se isso é verdade ou não. O fato é que naquele dia ele falou: quero você. E aí a Tirza foi na frente junto com ela. E ele olhou e falou: Tirza, não quero você aqui não, vai embora, some, vaza, hoje eu quero pegar essa daqui. Então ela ficou conversando, né? A mulher do capitão ficou conversando com ele, talvez ele já tentando estuprá-la e tal. A Tirza deu a volta na casa e entrou sem ele perceber, pegou uma marreta e puf, chapuletou na cabeça do malandro. O cara caiu, eles entraram em luta corporal e ficou uma coisa complicada. Nisso entrou um garotinho na cena. Esse garotinho chamava Ramon, era nascido lá na ilha, né? Esse Ramon, ele entrou em cena, pegou e roubou o rifle do faroleiro e escondeu, e ficou aquela confusão toda, aquela luta corporal, mas ela de repente conseguiu dar mais uma porrada, uma maretada, e aí o cara desmaiou. No que desmaiou, ela correu lá dentro, pegou uma faca e fez picadinho, acabou com o faroleiro. Álvares virou picadinho naquele momento. Dizem que a mulher a viúva do capitão Arnaud também ajudou, e era puro ódio. A população ali era puro ódio contra aquele cara, porque elas tinham sofrido enormemente. Roteiro de filme para completar a situação toda, pessoal, porque tudo isso é muito surreal da gente imaginar. O que aconteceu? Quase que imediatamente, Ramonzito, que era o garoto, percebeu que estava passando um navio. Todas as mulheres foram para a ponta da ilha acenar. Esse navio, ele estava passando ali fazendo uma patrulha, porque aquela região ali, naquele ponto, já estava rolando a Primeira Guerra Mundial. Ninguém da ilha sabia disso, mas já estava rolando a Primeira Guerra Mundial. E aquilo ali tinha navio alemão por ali. Então havia um navio americano, USS Yorktown, é um navio até famoso, histórico, né? O Yorktown estava passando pelaquela região. O capitão falou: o que está acontecendo ali? Vamos ver qual é. Aportou, né? Desceram lá com um barquinho e tal, e pegaram as mulheres para levar a bordo e para recuperar e para resgatar aquelas pessoas todas. Viram lá o homem morto e se compadeceram com a história. O relato do capitão é comovente e se soma ao relato de todas as outras para esse resgate que foi meio que o final feliz de uma história tão triste, tão terrível, digna de roteiro de filme de terror, que foi o que passou essa turma lá em Clipperton. Uma coisa interessante, pessoal, é que, de acordo com o relato do capitão, ele achava que elas eram idosas. E todas elas, as mulheres, tirando as meninas, né, elas eram na faixa dos 20 e poucos anos, beirando 30. Elas eram novas, mas muito sofrimento, sol, sem ter como se proteger, sal, aquela coisa toda, ficaram com um aspecto de idosas, né? Isso ele relata nos escritos dele e tal. Infelizmente, a maioria que foi resgatada durou pouco, porque as condições às quais elas estavam sujeitas foram condições muito inclementes. A criança que nasceu no dia do vendaval e tal não andava. Todos eles, as crianças, sofreram de raquitismo, então eles passaram muitas coisas e tal, tiveram uma vida curta. Alguns morreram 4 anos depois do resgate, outros com um pouco mais de tempo e tal. Mas uma pessoa em especial viveu bastante, Ramonzito, que com 80 anos retornou à ilha com a ajuda de Jacques Cousteau. E existe um documentário aqui no YouTube que mostra esse retorno junto, né, do Ramonzito, junto com o Jacques Cousteau, para mostrar: olha, aqui foi nesse ponto a gente aconteceu tal coisa, nesse outro ponto aconteceu isso, nesse outro ponto aconteceu aquilo. E é um documentário marcante, eu recomendo que vocês vejam. Vai ficar aqui na descrição desse episódio o link
para esse documentário. Pessoal, essa história é sensacional, né? A França hoje detém a soberania desse país, dessa ilha, né? Isso foi decidido em 1931, quando finalmente o pessoal lá da Itália, eles alegaram questões da guerra e tal, por isso que atrasou tanto, mas em 1931 eles bateram o martelo e a ilha ficou de posse da França. A França hoje não habita, não tem gente morando lá, mas ela mantém uma estaçãozinha de pesquisa, alojamento para quem quiser fazer pesquisa e ir lá e tal. É isso, pessoal. Esse foi mais um Gare de Lyon e é a história triste da Ilha da Paixão, Ile de la Passion ou Ilha Clipperton. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, fique com a gente tem muito mais histórias interessantes para mostrar para vocês. Um abraço, partiu! Alô, viajante do canal, partiu por aí, esse é o programa Gare de Lyon. É um programa para a gente contar histórias e causos a respeito da história dos lugares onde a gente já teve, dos lugares por aí.